Vamos lá então, pessoal, dando seguimento? Até agora, né, nós vimos sujeito determinado simples e composto, né? Vimos que a diferença entre eles está precisamente na quantidade de núcleos, tá bom? Sujeito simples tem um núcleo só, sujeito composto tem 2 ou mais. E vimos também que é importante não confundir a noção de quantidade de núcleo com a noção de plural ou singular, tá bom? A gente viu isso direitinho. Agora, o que a gente vai ver é o sujeito determinado oculto e o sujeito indeterminado, tá bom? Eles podem se confundir, tá bom? Podem ser confundidos um com o outro, então é importante que a gente veja com cuidado, tá? Vamos lá, então. O sujeito oculto, ele pode ser chamado também de sujeito implícito, tá? Que tem quase o mesmo sentido, né? Oculto, implícito, de alguma coisa que não tá ali, que tá escondidinha. Sujeito elíptico, exatamente porque elipse, se vocês lembrarem, por exemplo, lá em figuras de linguagem, elipse significa a supressão de algum termo, né? E pode ser chamado também de sujeito desinencial, tá bom? A gente vai ver já por quê. O importante de vocês terem em mente é que, independentemente do nome que vocês encontrarem na frente de vocês, vai estar se referindo ao sujeito determinado oculto, tá bom? Que é esse sujeito caracterizado por não estar explicitamente representado na oração, tá bom? Ele não está escrito, mas ele existe porque ele é determinado, tá bom? Só que ele não tá lá, mas, contudo, entretanto, ele pode ser identificado, tá bom? Então, olha só, esse sujeito com vários nominhos, né? O que caracteriza ele? Ele não tá escrito, tá? Mas apesar dele não estar escrito, ele existe, você consegue dizer quem é esse sujeito, apesar de não estar lá na tua cara, tá bom? Vamos ver os exemplos aqui para entender melhor. Deixa eu dar um zoom aqui para pegar o print bonitinho. Vamos voltar ao mesmo esquema que a gente estava fazendo antes. Pegar a parte que interessa pra gente, que são as frases dos nossos exemplos. Estudamos análise sintática no ensino médio. Vamos dar o nosso zoom aqui. Verbo estudamos. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Primeira coisa é sempre encontrar o verbo, vocês já estão carecas de saber disso. Aí a gente pergunta, né? A gente tem que achar o sujeito e o predicado. Quem estudamos análise sintática no ensino médio? Não tá escrito, né? Então, se não tá escrito, a frase inteira é o nosso predicado. Porque tudo que não é o sujeito é o predicado. Mas, apesar de não estar aqui, a gente está falando de sujeito oculto, sujeito implícito, elíptico, desinencial. E a gente sabe que esse sujeito é determinado, ele tá aqui, apesar de não estar escrito. A gente consegue dizer qual é. Pensa na frase, ó. Se eu digo, estudamos análise sintática no ensino médio, quem será que estudamos análise sintática no ensino médio? Pode ser que venha uma vozinha na sua cabeça, deixa eu mudar de cor, uma vozinha na sua cabeça que diga que nós estudamos análise sintática no ensino médio. Pode ser que venha uma vozinha dizer isso pra você. Por quê? Porque leia essa frase desse jeito. Ó. Ai, deixa eu pegar você. Nós estudamos análise sintática no ensino médio. Soa bem, não soa? Exatamente. E não soa bem por acaso. Lembra que um dos nomes desse sujeito marotinho aqui é desinencial. E o que é desinência? Por que chama sujeito desinencial? Porque é relativo à desinência verbal. E o que é a desinência verbal? A desinência verbal está relacionado com o finalzinho do verbo. Como assim? Para entender melhor a desinência verbal, vamos pegar esse verbo estudar e ver a conjugação dele. Para conjugar o verbo, a gente já viu isso em morfologia, né? A gente tem que pegar esse verbo e flexionar ele de acordo com as pessoas dos pronomes pessoais, ok? Então vamos lá, a gente está falando do pronome estudar, ok? Então vamos conjugar. Eu
o quê? Estudo. Tu o quê, galera? Tu estudas. Ele ou ela estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles ou elas estudam. Até aqui tudo bem? É normal que a gente fique um pouquinho com dúvida na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, porque na língua portuguesa atualmente a gente não usa tão frequentemente o tu e o vós, né? Mas tudo bem, tá bom? A gente não ficar com um pouquinho de dúvida. Ficou com dúvida? Joga no Google. Conjugação do verbo tal, que vai aparecer, tá bom? Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Ó, eu vou separar os nossos verbos conjugados em uma determinada parte. Olha só que interessante. Eu separei o nosso verbo em dois. A primeira parte do nosso verbo não muda. É o mesmo, né? Independente dos pronomes. Por quê? Porque esse é um verbo regular, tá bom? Verbos regulares, eles mantêm o mesmo radical, tá? Ó, essa parte aqui é o radical. Mantém o mesmo radical quando a gente conjuga. O que vai mudar é a desinência verbal. Desinência verbal é exatamente essa partezinha do verbo que muda conforme a gente conjuga as pessoas do discurso, tá bom? Os pronomes pessoais, ok? E por que, agora vamos ao que interessa, né? Por que a gente pode dizer com certeza que na frase estudamos análise sintática no ensino médio? Ó, estudamos análise sintática no ensino médio, deixa eu deixar aqui pra gente conseguir ver a frase inteira. Não vai dar pra ver. Agora dá. Por que eu posso dizer com certeza que na frase estudamos análise sintática no ensino médio, o sujeito é oculto nós? Por conta da desinência verbal, tá bom? Porque esse verbo conjugado estudamos, olha, ele pertence exclusivamente ao pronome nós. Por isso, tá bom? Nós estudamos análise sintática no ensino médio, ok? Vamos ver um outro exemplo para fixar. Fazer que nem a gente tá acostumado a fazer, né? Jogar de escanteio, pegar o que interessa pra gente e deixar mais de escanteio. Agora sim. Na frase, gosto muito de ler. Verbo, gosto. Se você tá prestando atenção na aula, se você tá prestando atenção aqui no exercício, vocês vão perceber que tem mais um verbo, né? O ler. Mas vamos nos atentar a esse gosto, tá? A gente vai ver mais pra frente por que a gente tá fazendo isso, tá? Porque esse ler não vai ser o núcleo do nosso predicado verbal agora. Depois a gente mostra por quê. O núcleo do nosso predicado verbal é o gosto. Por enquanto, confia em mim, tá bom? Depois eu explico por quê. Então, vamos lá. Quando eu digo gosto muito de ler, a gente achou o verbo. Vamos tentar achar o sujeito? Quem gosta muito de ler? Não tá escrito, né? Se não tá escrito, logicamente, toda a frase é o predicado, porque tudo que não é sujeito é predicado. Se o sujeito não tá escrito, a frase inteira vai ser predicado. Mas e o sujeito? Vamos aqui, ó. Se eu digo gosto muito de ler, quem será que gosta muito de ler? Qual é a palavrinha que vocês acham que tá faltando aí na intuição? O eu, não é? Eu, cadê? Cadê a setinha? Achei. Eu gosto muito de ler. Na dúvida, para tirar a prova real, é só a gente fazer a mesma coisinha que a gente fez. Vamos conjugar o verbo gosto, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui a conjugação do verbo estudar. Eu gosto. Tu gostas. Ele ou ela. Tu gosta, não gosta? Desculpa. Tu gosta. Nós gostamos. Vós gostais.
Bem carioca ela, né? Eles ou elas gostam. Vamos tirar a prova real? Olha só como tá conjugado. Gosto. Qual que é o pronome pessoal dessa conjugação gosto? Eu. Perfeito. Olha aqui a nossa desinência verbal. É pela nossa desinência verbal que a gente consegue dizer com certeza qual é o nosso pronome. Eu. Ok? Deu para entender por que que esse tipo de sujeito pode ser chamado também de sujeito desinencial? Porque a gente pega ele, né, aprende ele a partir da desinência do verbo. Tranquilo? Isso é sujeito oculto, pessoal, beleza? Agora, vamos ver um outro tipo de sujeito, tá? Esse tipo aqui, ó, o sujeito indeterminado, tá? E muita atenção aqui, porque muito facilmente sujeito indeterminado pode ser confundido com sujeito oculto. Já vou dizer para vocês por quê. O que define um sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado é aquele sujeito que ele existe, ok? Só que a gente não consegue dizer nem pelo contexto, nem pela desinência verbal. Nem a desinência verbal ajuda com a gente, ok? E há duas maneiras, né, de indeterminar o sujeito, ou duas maneiras de descobrir se o sujeito da oração é indeterminado. A primeira é identificar. Se o verbo tiver na terceira pessoa do plural, então é um sujeito indeterminado. O que é a terceira pessoa do plural, galera? Vamos voltar para nossa listinha de pronomes pessoais. Ó, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O verbo conjugado na terceira pessoa do plural, olha só, o nosso verbo gostar, por exemplo, seria um gostam. Tá bom? Isso é um verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Ó, quando o verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, tá? Se não foi dito antes na frase, se não foi dito antes na tirinha, se não foi dito antes no texto, e tá na terceira pessoa do plural, o verbo tá conjugado na terceira pessoa do plural, o sujeito indeterminado. Vamos pegar esses exemplos aqui, ó. Mesma coisa, vamos apresentar aqui para pegar um zoom bacaninha. Tirar um print, sai da minha frente, print. Vamos vir aqui. Ah, não quero. Deixa. Apagar isso aqui que a gente já usou. Pegar a parte que interessa para nós. Olha só. Primeiro eu quero que vocês, antes, né? Olhem para essas frases no geral. Se eu chego na sala de aula e falo, caramba, eu tô muito chateada, puxa vida, rasgaram um livro de matemática. Ou se você chega em casa e sua mãe, ou seu pai, ou seus irmãos viram para você e falam, telefonaram para você. Só isso. Vocês acham que dá para identificar? Se eu chego e falo na sala, rasgaram um livro de matemática? Não dá para eu apontar e falar quem rasgou. Eu não sei, eu digo rasgaram, não sei quem foi, né? E se alguém, se você chega em casa, né, seus familiares dizem, telefonaram para você, seu instinto natural, né, é perguntar quem telefonou, né, porque não dá para dizer quem telefonou, não dá para dizer, né, quem é o sujeito dessa ação, só por como a frase tá feita, né, não dá para saber. E esse é o feeling do sujeito indeterminado, né, que existe, alguém ligou, alguém rasgou o livro, mas não dá para determinar quem, é um sujeito indeterminado. Né? Esse é o feeling, mas a gente vai ver gramaticalmente por que é um sujeito indeterminado aqui nesses dois casos. Ó, vamos deixar isso aqui de lado, como a gente faz de praxe, né? Vem pra cá. Vamos focar aqui. Ai, tá muito... Sou míope, mas nem tanto. Ai, que toque, gente. Meu Deus do céu. Aí. Rasgaram meu livro de matemática. Verbo, rasgaram, né? Do verbo rasgar.
Quem rasgaram no livro de matemática? Sei lá, meu filho. Não dá pra dizer qual é o verbo aqui, não tá escrito, né? Então, a gente pode dizer que a frase inteira é o predicado, né? A frase inteira é o predicado, porque o verbo não tá escrito. Mas alguém rasgou o livro de matemática, então a pessoa existe, tá bom? A gente não sabe quem que foi, mas esse sujeito existe. Agora, dá pra saber quem que foi? Não dá, né? E uma das regras, né, como a gente viu aqui, é se o verbo está na terceira pessoa do plural. Será que ele está na terceira pessoa do plural? Vamos tirar a prova real, né? Deixar aqui na nossa carinha. E colocar nossos pronomes pessoais aqui. Vamos conjugar o nosso verbo rasgar. Ô, lasqueira. Ai, que saudade de lousa, gente. Vocês não têm noção. Daria tudo pra estar tossindo com pó de giz agora. Vamos lá. Rasgaram um livro de matemática. Vamos conjugar o verbo rasgar. Eu rasgo. Tu rasgas. Ele e ela rasga. Nós rasgamos. Vós rasgais? É isso? Vamos pesquisar? Gente, não é problema nenhum pesquisar, tá? A gente coloca conjugação, verbo, rasgar. É normal a gente ficar com dúvida na segunda pessoa do singular e da segunda pessoa do plural, porque a gente não usa muito no português cotidianamente o tu e o vós, né? Por isso a gente fica com um pouco de dúvida. Rasgas, rasgais, é isso mesmo. Tá certinho. A intuição estava correta. Continuando, então. Vós rasgais, elas rasgam. Beleza? Vamos separar. Não precisa separar a descendência verbal agora, porque esse não é o ponto. Um ponto é, quem que é a terceira pessoa do plural? Ó, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Eles, elas. Está na terceira pessoa do plural. Portanto, a gente pode dizer com certeza que é sujeito indeterminado. Você poderia dizer que é um sujeito indeterminado só porque... Olha só, se eu digo... rasgaram no livro de matemática, ou... ligaram pra você hoje, já dá a noção, né? De que a gente não consegue dizer quem é, não sabe quem é. Mas você pode responder tanto pela noção quanto pela gramática, né? Tá dizendo com certeza é um sujeito indeterminado, porque o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, ok? Show? E tá no rasgaram, aqui a gente colocou rasgam ou rasgaram, porque aqui tá no plural. Aqui é o plural no presente, né? O presente do indicativo. Aqui tá no pretérito, né? Rasgaram, tá? Mas só por isso que tá diferente. Se tivesse no presente, seriam rasgam no livro de matemática, né? Eles, elas rasgam também. É a terceira pessoa do plural. Não importa se tá no presente, no passado ou no futuro, tá bom? O tempo verbal aqui não importa. O que importa é a pessoa, tá bom? A mesma coisa com o nosso próximo exemplo. Telefonaram para você. Verbo, telefonaram, né? De telefonar. Sujeito não tá escrito, logo tudo é predicado. Ai, aqui devia estar verde. Né? O telefonaram devia estar verde. Passar por cima. E aqui devia estar laranja. Telefonaram pra você, Jesus amado. Pente. Tudo bem. É a vida. Cadê meu risco? Tá aqui meu risco. Tudo isso aqui é o nosso predicado. E
A gente pode ir por feeling, né? Telefonaram pra você quem? Telefonaram pra mim, né? Não tem como saber com certeza. E a gente pode tirar a prova real, né? Telefonaram, de novo, tá no passado, né? Mas não tem problema. E tá na terceira pessoa do singular, né? Eles telefonam, eles telefonaram, ok? Por estar conjugado na terceira pessoa do plural, a gente sabe com certeza que é um sujeito indeterminado, tá bom? E a próxima maneira, né, de indeterminar um sujeito e o próximo jeito que você tem que saber se o verbo estar é um sujeito indeterminado é quando ele tá na terceira pessoa. Tá errado aqui. Não, tá certo, tá certo. Na terceira pessoa do singular seguido da partícula C. Como assim terceira pessoa do singular seguido da partícula C? Assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vive-se melhor no campo. Ok? Essa frase. Vive-se. Vamos conjugar o verbo viver aqui no cantinho. Ó. Vamos conjugar, já que a gente tá falando do singular, só aqui em cima, tá? Pra não ficar cansativo demais. A gente só vai falar do singular agora. Eu. Não é eu vivo. Eu vivo. Tu. Vives. Ele, ela. Vive. Ok? Terceira pessoa do singular, mas a partícula C. Tá? Se tiver desse jeitinho, vive-se, precisa-se, procura-se, tá bom? A gente tem outro sujeito indeterminado. E é muito usado nas placas de anunciação, anunciamento, não sei, de vaga, né? De anúncio de vaga de emprego, né? Procura-se secretário, procura-se técnico em informática, procura-se recepcionista, né? Precisa-se de web designer, não sei. Nesse tipo de colocação, a gente tem, de novo, um sujeito determinado, né? Tem essa pessoa, né? Essa entidade, essa organização, esse sujeito que precisa, né? Só que a gente não consegue dizer quem, né? Precisa-se. Vive-se bem aqui. Não necessariamente a gente tá falando, né? Não tô dizendo nós vivemos bem aqui, eles vivem bem aqui, vive-se bem aqui, né? Existem pessoas que vivem bem aqui, só que isso não tá determinado, né? Vive-se bem aqui. Exatamente esse sentido se dá porque tá conjugado na terceira pessoa do plural e tem mais essa partículazinha C, tá bom? Então, aí, ó, vocês podem sempre identificar um sujeito indeterminado pelo feeling, né? Do vive-se bem aqui, ou do procura-se, precisa-se. Ou no nosso primeiro caso, né? Terceira pessoa do plural, rasgaram, telefonaram. Mas vocês podem saber a gramática também, o que ajuda a ter certeza, né? E de novo, né? Cuidado para não confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado, tá bom? E agora, galera, eu quero a última coisa antes da gente terminar, tá bom? Que a gente leia essa tirinha e que vocês classifiquem gramaticalmente essas frases, tá? Vamos ler junto, ó. É uma senhora, né? Ela tá na porta da casa dela e tem uma cestinha de gatos, né? Aí ela diz: colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. E a casa dela, um monte de cesta e os gatinhos olhando pela janela. Vocês conseguem entender qual é o humor da tirinha? O que consiste, o que constrói o humor da tirinha? Essa é uma pergunta que é recorrente em vestibular de segunda fase, tá bom? Normalmente, o que caracteriza o humor em uma determinada tirinha é a quebra de expectativa. É quando a narrativa leva a gente para pensar uma coisa, mas acontece outra. Aqui, por exemplo, ó, no primeiro quadrinho, quando se coloca uma cesta, né, de gatinhos na frente de alguém e essa pessoa fala: nossa, eles sabem que eu não resisto. Uma cesta de gatinhos, a gente assume, né, que ela não resiste a gatinhos. Mas, na verdade, ela não resiste às cestas. Olha a quebra de expectativa, né? Não é os gatinhos que são irresistíveis para ela, é a cesta. Então, é aí que se consiste o humor. Mas agora foi um exercício de interpretação, né? Vamos fazer o exercício de análise gramatical, né? Vamos lá. Vamos transcrever essas frases.
Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Vamos lá. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos inserir texto. Colocaram... lasqueira. É uma cesta com gatinhos ou cheia de gatinhos? Com gatinhos. Na minha porta. Vou deixar bem grande aqui. Primeira frase, a segunda frase é... Eles sabem que eu não resisto. E a última frase... Adoro cestas. Beleza, vamos analisar uma de cada vez. Deixa eu deixar grandão aqui para ficar bem no cantinho. Cadê o verbo, galera? Colocaram. Perfeito? Nossa primeira frase. Quem colocaram não tá dizendo, mas é o quê? Uma cesta com gatinhos na minha porta. Então, tudo isso aqui é o predicado, né? Agora, vamos classificar o sujeito. Predicado. Eu coloco, tu colocas, eles colocam. Vamos aqui, né? Melhor a gente ver. Ó. Vamos ver em qual pessoa tá isso aí. Porque pode ser um sujeito oculto, pode ser um sujeito indeterminado. Vamos lá. Colocaram. Eu coloco, tu colocas, ele, ela coloca, nós colocamos, vós colocais, eles, elas colocam. No passado eu coloquei, tu colocou, ele, ela colocou, nós colocamos, vós não sei o que lá, eles, elas colocaram. Colocaram tá na terceira pessoa do plural, tá no passado, não tem problema. A terceira pessoa do plural é o que? É sujeito indeterminado. Beleza? Então aqui, ó, a gente pode dizer, vou até colocar em vermelho bem grande, não, vou colocar de azul, que eu sempre coloco sujeito em azul, né? Aqui a gente tem um sujeito na verdade, vamos colocar o nome completo, né? Sujeito não vou colocar, vamos colocar só assim, sujeito indeterminado. Beleza. Agora a próxima frase. Eles sabem que eu não resisto. Vamos lá. Verbo sabem. Tem outro verbo aqui, se vocês estão atentos, né? O resisto, mas isso é outra coisa, tá? A gente vai ver depois porque é outra coisa. Vamos nos atentar a essa frase aqui, tá bom? Eles sabem que eu não resisto. Quem sabe? Eles sabem. Eles... lasqueira, cadê? Aqui a gente vai ver depois que são orações coordenadas, subordinadas. Aqui a gente tem duas orações diferentes. Essa oração, ok, tá relacionada com essa oração principal, tá? Mas por enquanto vamos analisar essa oração aqui só. Eles sabem. Eles, tá escrito. Então a gente tem aqui o nosso... Nossa, eu troquei as cores. Nosso sujeito, eles. Ai, gente, tá trocado tudo. Meu Deus do céu, socorro, eu tô ficando louca. Gente, que saudade de uma lousa. Agora tá azul? Tá azul.
Eles, nosso sujeito. Vamos fazer o nosso risquinho aqui, separando o sujeito de predicado, tá bom? Eles sabem. Isso aqui é uma outra oração, tá bom? Depois a gente vai ver já por que ainda não. Eles sabem. Eles. Núcleo, bonitinho. Então, a gente tem aqui um sujeito simples, tá? Então, aqui... Cadê? Escrever de azul. A gente tem uma frase com um sujeito determinado simples. Sujeito existente simples. Sujeito simples. E adoro cestas. Nossa. Essa frase adoro cestas. Verbo adoro. Quem adoro não tá escrito. Logo, a gente tem a frase inteira, é o predicado. Mas, de novo, né? Quem adora cestas? Eu adoro cestas. Então, a gente tem aqui um sujeito oculto. Eu. Beleza? E dá pra ver pela desinência verbal. É só conjugar o verbo adorar. Eu adoro. Ok? Primeira pessoa do singular. Tá bom? Sujeito oculto. Eu. Então, olha só. Nós temos um sujeito indeterminado. Colocaram... vamos ver... Aqui, ó. Sujeito indeterminado, sujeito simples e sujeito oculto. Então, olha só que bonitinha a nossa tirinha. Nós temos 3 falas e 3 tipos de sujeito diferente. Sujeito indeterminado, sujeito indeterminado, né, porque tá na terceira pessoa do plural, sujeito simples, eles, e sujeito oculto, eu. Beleza, galera? Terminamos por aqui, então. Próxima aula, vamos ver sujeito inexistente, tá bom? Até lá! Beijão!